Por que você não emagrece? Nessa live eu quero que você entenda por que você não consegue emagrecer. Qual que é o problema? O que está te impedindo? É orgânico, é fisiológico, é comportamental, é emocional? O que é? O que está acontecendo? Hoje nós vamos conversar sobre emagrecimento. Temão. As seguidoras, as pacientes, todo mundo gosta, né? Sempre gostam de falar sobre emagrecimento. E a live vai ser diferente, tá, gente? Vai ser perguntas e respostas sobre emagrecimento. Então vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal. Boa noite. Sejam bem-vindas. Tô aqui no cafezinho, na água. Vamos esperar uma galerinha chegar aí. E... deu. Era só um pouquinho de um cafezinho. Boa noite, Vilma. Tudo bem, minha querida? Tudo certo. Ariane, boa noite. Ariane, nem você tá dando conta de me assistir, né? Nas lives, que uma por semana vai, né? Mas todo dia assim, aí nem você aguenta, né, minha querida? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Ana Paula, tá sempre aí também. Vamos falar sobre emagrecimento. Por que você não consegue emagrecer? Boa noite. Gente, para mudar um pouco a dinâmica de live, eu pensei da gente fazer essa live de perguntas e respostas sobre emagrecimento, tá? Show, Vilma. A Vilma já tá acompanhando todo dia, já sabe até o passo a passo. Já sabe, ó, envia para 5 amigas o convite para essa live de emagrecimento. Boa noite, Ana. Tudo bem? Vamos lá então, galera. Vamos. Mandar mensagem para 5 amigas aí. Valeu, Ariane, valeu. Quem quer abrir? Vamos lá, alguém? Se vocês não tiverem dúvidas e perguntas, aí eu abro a live e vou falando de temas aleatórios sobre emagrecimento, né? Diferentes pontos, aspectos do emagrecimento. Mas se vocês quiserem abrir, quem tem dúvidas aí? Quem quer fazer pergunta? Pode ser qualquer coisa relacionada ao emagrecimento. Pode ser dieta, exercício, medicamento, suplemento, enfim, doenças. O que eu souber responder para vocês, eu respondo. Alguém quer começar? Não. Dúvidas sobre emagrecimento. Vamos? Esse cabelo hoje tá meio... não tá daquele jeito que deveria estar, né? Tá meio desajeitado. Oh, meu Deus. Ah, mas tá bom. Tá aceitável, né? E aí, alguém tem uma dúvida, pergunta sobre emagrecimento? Não? Se não tiver dúvidas sobre emagrecimento, eu vou começar, tá? E depois, se vocês tiverem dúvida, pergunta, vai lançando aí e a gente vai dando continuidade no assunto, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que, sempre quando a gente fala de obesidade, a gente tem que entender é que a obesidade é uma doença, já foi classificado como uma doença e está relacionado com uma série de doenças crônicas. Então a gente já começa explicando isso. Outra parte muito importante para vocês entenderem é que são vários os fatores que podem te levar à obesidade. Então vocês têm que tirar da cabeça esse negócio, fechar a boca e fazer exercício, não funciona, tá, gente? Eu falo isso constantemente nos stories, no Reels, nas lives. Fechar a boca e fazer exercício não funciona, tá? Doutor André, mas eu conheço algumas pessoas que emagreceram assim. Com certeza. Tem pessoas que emagreceram. Tem pessoas que emagrecem fechando a boca e fazendo exercício. Mas esse não é o único caminho, esse não é o caminho para todos. Se para você fechar a boca e fazer exercício funcionou, maravilhoso, ótimo, só mantém, tá? Mas a gente está tentando pegar isso como regra geral e tem um monte de gente que se esforça, se dedica e não consegue emagrecer. Aí a pessoa se frustra e fala, cara, não consigo, tô me esforçando, tô fazendo dieta, tô me alimentando bem, tô fazendo exercício, eu não emagreço. Aí a pessoa fala assim, eu acho que é assim mesmo, né? Deus me quer assim, eu não tem jeito, é minha genética. E aí a pessoa se desmotiva. Então eu preciso que você entenda que emagrecer é muito mais do que só fechar a boca e fazer exercício. Esse jogo de calorias, gasta mais calorias do que você come. Não é assim, tá, gente? Pois é, Vilma. Pois é, muita gente frustrada. Não pode... doutor, por que é tão difícil perder peso quando você vem de um estilo de vida saudável? Ariane, vamos lá. O que acontece, tá?
Você escutou que eu comecei a conversa falando que são vários os fatores relacionados com obesidade? Eu não lembro exatamente a sua idade, mas bota a sua idade aqui, que daí talvez eu já faça uma analogia que tem mais sentido. Tá? Bota a sua idade aqui, Ariane, fazendo um favor. Ó, a Ariane tá perguntando aqui, por que é tão difícil perder peso quando você já vem de um estilo de vida saudável? Boa pergunta dela. Boa. Tem coerência com o que eu já tô falando aqui pra vocês, tá? A regra fechar a boca e fazer exercício não é a regra que funciona. Focar nesse déficit calórico é besteira, não vai dar certo pra muita gente. Se deu certo pra você, ótimo, segue nesse caminho. Mas se não deu certo pra você, você tem que usar uma estratégia adequada. Cadê a Ariane? Será que ela não tá vendo? Idade, Ariane, 42. Beleza. Ó, Ariane, ó. Começa com uma questão assim, ó. Primeiro ponto que você tem que descartar é se você não tá num platô, tá, gente? Platô. Então vamos supor, tá, Ariane, que você faça jejum intermitente e faz musculação 3 vezes por semana. Você já tá fazendo jejum intermitente, 16 horas, 8. 16 sem comer e 8 horas comendo. Você está fazendo esse jejum intermitente faz tempo, nesse mesmo horário, essa mesma estratégia, fazendo a mesma alimentação saudável, mas fazendo a mesma alimentação e treinando a mesma coisa, musculação 3 vezes por semana. Quando você mantém uma rotina muito estável por muito tempo, se você tem sobrepeso ou obesidade, pode ser que você chegue num platô, que a gente fala assim, ó, platô, não avança. A pessoa fica estagnada naquele peso e não consegue emagrecer. O que a gente tem que fazer? Mudar a estratégia. Estava fazendo jejum intermitente? Vamos para outra estratégia. Vamos usar mais carboidrato. Sim. Vamos fazer uma dieta com déficit calórico com mais carboidrato. Tá fazendo musculação 3 vezes por semana? Muda para o crossfit. Muda para corrida. Ou bota musculação 2 vezes por semana, 2 vezes corrida. Vocês estão me entendendo? Gera um estímulo diferente para o seu corpo. Começa HIIT. O HIIT de alta intensidade. 20, 25 minutos de treino, derrete gordura. É maravilhoso o HIIT, tá, gente? Muito, muito bom. Eu fiz, inclusive, uma live com a Amanda Hatt, que foi top. Ela tem uma plataforma, um curso de treinamento para pessoas treinarem em casa. Dá muito resultado, gente. HIIT, treino de força, para fazer em casa, dá muito resultado. Então, muda. A primeira coisa que eu te falaria é assim, ó. Muda a estratégia, muda a rotina, muda a alimentação, muda o treino. Tem que fazer alguma coisa diferente. Esse é o primeiro ponto, tá? Então não é porque você está fazendo uma dieta saudável que necessariamente você vai emagrecer. Porque emagrecimento é muito mais complexo que isso. Aí vamos supor que você está mudando estratégia, está acompanhando com o Nutri, está se esforçando e não está conseguindo emagrecer. Aí a gente já começa a pensar que pode ter deficiência nutricional, deficiência hormonal, medicamento, alguma patologia que está prejudicando o emagrecimento. Intoxicação ambiental, bloqueio hormonal, menopausa. Menopausa é um problemão para emagrecimento, gente. A quantidade de mulheres que eu atendo no meu consultório que começou a engordar depois que começou a entrar ali no climatério e depois finalizou com a menopausa é impressionante, tá? É impressionante, gente. Como a falta de estradiol, esse hormônio que é produzido no seu ovário, está relacionado com sobrepeso e obesidade. Muitas mulheres têm um peso estável, chega na menopausa, começa a subir, tem um peso estável ou é até magra, tá? A pessoa magra, né, a paciente magra, chegou na menopausa e começa a engordar. E aqui entra o que eu estou explicando para vocês. Não é, aí você pega uma paciente dessa, que chegou na menopausa, e no caso dela, não é todas as mulheres, gente, não tem regra, medicina não é como regra. No caso dessa paciente que começou a engordar na menopausa, por exemplo, aí ela vai fechar a boca, vai acabar fazendo exercício, vai tentar se esforçar, se dedicar, e o corpo sempre segurando, sempre segurando. Por quê? Porque o problema dela é falta de testosterona, é falta de progesterona, é falta de estradiol, principalmente o estradiol, tá? É um hormônio que faz a distribuição da gordura de maneira adequada, né? Coloca a gordura nos lugares certos, no bumbum, na perna. O estradiol ajuda no controle do seu apetite, tá? E o estradiol aumenta o seu metabolismo, ele está ali na regulação de metabolismo. Então não adianta você ficar brigando. Você vai ficar se matando, se brigando para ter um resultado assim, ó. Tem que fazer um esforço tremendo, um esforço absurdo para conseguir emagrecer um pouco. Mas por quê? Não sei, eu acredito que não seja o seu caso, tá, Adriano? Porque você ainda tá com 42 anos, você ainda tá nova, deve estar com um ciclo regular, tudo bonitinho. Mas vamos supor que você tivesse 50 anos. Aí você fala assim, pô, doutor, mas eu treino, eu me alimento bem, eu não bebo bebida alcoólica, eu tô fazendo tudo certinho.
Mas o problema não é a alimentação, o problema não é treino, o problema não é sono, o problema não é álcool. E aí? O problema é estradiol, testosterona e progesterona. Como que você vai emagrecer? Que é o que acontece com um monte de paciente que consulta comigo, começa a emagrecer depois da reposição hormonal, sem fazer praticamente alguns ajustes. Sempre é legal fazer, né, gente? Sempre a gente vai fazer algum ajuste na dieta, no treino, sempre vai na suplementação, sempre vai ter mais coisas, né? Sempre a gente vai buscar algo a mais. Mas tem muita mulher que praticamente não faz mudança nenhuma, só com a reposição hormonal começa a emagrecer. Doutor André, toda paciente assim? Não. Quem é a paciente que mais responde na menopausa quando começa a reposição hormonal? Aquela que engordou na menopausa. Aquela que vem engordando gradativamente e no climatério na menopausa piorou, essa responde bem também. Agora, a paciente que é obesa desde os 30 anos, reposição na menopausa provavelmente não vai influenciar. Vocês estão conseguindo pegar a linha de raciocínio? A paciente é obesa desde os 30 anos. É a culpa da menopausa. Aí chegou na menopausa e falou, doutor, aumentei 5 quilos. Não, mas você já é obesa, já faz 20 anos, 15 anos. Então a questão aqui não é hormônio, é genética, é microbiota, é intoxicação mental, é alimentação, é sedentarismo. Vocês estão me entendendo? Então assim, Ariane, tem que ver se o problema é alimentação, se o problema é treino. Se você está em platô, tenta mudar o platô. Mas pode ser hormonal, pode ser nutricional, tá? Ô Vilma, e assim, essa questão de estar frustrada é porque assim, a gente se concentra muito no resultado, tá? Gente, estão curtindo a live? Eu acho que essa live tá legal, né, de perguntas e respostas. Segue fazendo pergunta aqui que eu vou descer respondendo, tá? Vai dando um coraçãozinho aí, bota um curtida pra chegar mais gente nessa live, tá? Bota um coraçãozinho, bota uma curtida aí e faz pergunta, porque assim, a gente tira a dúvida que vocês têm, tá? Ô Vilma, sabe o que é um segredo para não estar frustrada? Você não pode se concentrar só no resultado. Se você ficar pensando só no resultado, a gente se frustra. Eu também. Todo mundo se frustra. Que nem eu quero definir meu corpo. Não está vindo esse resultado que eu queria. Eu não estou fazendo tão bem na minha alimentação como eu gostaria. Mas eu estou treinando bem. Então, em vez de eu ficar pensando só no meu resultado, eu falo, cara, pelo menos eu estou treinando certinho todo dia, um treino com boa intensidade, 5, 6 vezes por semana. Minha alimentação está equilibrada, não está para o que eu quero, mas está equilibrada. Então não estou com um resultado uau, mas eu estou mantendo a minha saúde, eu estou bem, eu estou equilibrado e devagarzinho está indo. O que eu estou querendo te dizer com isso? Foca no processo. Você está se exercitando de maneira regular? Você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? Você está fazendo um gerenciamento do seu estresse? Você está fazendo uma suplementaçãozinha? Está fazendo a sua parte? Vai. Muda um pouco a estratégia, assiste um vídeo, segue alguém no Instagram, consulta com a nutricionista, consulta com o médico. Porque chega um momento, a realidade é essa, tá, Vilma? Se você está frustrada porque você não consegue fazer a sua parte, aí é uma coisa. Se você está frustrada porque você faz a sua parte e não está conseguindo emagrecer, que foi o caso da Ariane ali, ou você está num platô, muda a estratégia alimentar, muda a estratégia de treino, ou você tem que procurar ajuda de uma Nutri, de preferência médico e Nutri. Por quê? Acompanha comigo. Pode ser hormonal, pode ser deficiência nutricional, pode ser porque você não está dormindo. Estresse, um causador terrível de aumento de peso, gente. Terrível. Então, assim, talvez não é alimentação. Muitas pessoas não é alimentação. Dúvidas e perguntas? Alguém? O pessoal tá tímido, hein? Meu Deus. Tem live que o pessoal pergunta tanto, meu Deus, que eu nem consigo responder. Hoje o pessoal tá tímido aqui. Dúvidas sobre obesidade e emagrecimento? Dúvidas. Vamos ver. Eu estou com muita acne no rosto. Pode ser hormônios? Juliana, é emagrecimento, minha querida. Dúvidas sobre emagrecimento. Vou acertar seu conselho. Que bom, Vilma, que bom, essa é a ideia. Porque assim, Vilma, para pensar comigo. A sua parte você vai ter que fazer sim ou sim. Não tem jeito. A sua parte, com a ajuda do médico, com a ajuda do nutricionista, com a ajuda do personal, com a ajuda do psicólogo, com a ajuda de qualquer profissional, a sua parte você tem que fazer. Então vamos supor que o seu problema seja, vamos dar um exemplo, hormonal, tá? Você entrou na menopausa e é hormonal. Beleza. É hormonal, mas para você conseguir ter um resultado, não é só repor hormônio, você tem que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer o gerenciamento do estresse. Então, então tá, a paciente começou a engordar porque chegou na menopausa, beleza, aí você repõe os hormônios, ela vai emagrecer assim, do nada? Tem paciente que incrivelmente sim, tá? Mas não é a regra. E não é só emagrecimento que você tem que pensar, você tem que pensar em emagrecimento e saúde. Então não é... Ai, balãozinho de perguntas. Porra, se não é o Leonardo me avisar aqui, cara.
E, ó, já tô levando esporro aqui, né? Você só falou porque foi sua mulher que me mandou pergunta. Pergunta não, né? Me mandou descascando aqui, né? Por que está tomando café às 20 horas? Ótima pergunta, tá? Dani, ó, a questão é a seguinte. Eu sou um metabolizador excelente de café, tá? Então café pra mim, zero problema. Eu tomo café aqui agora, às 10 horas eu tô caidinho na cama, dormindo igual um bebê, durmo a noite toda, tudo certo. Mas tomei só meia xícara aqui, ó. Ainda me comportei, ó. Pode ver aqui que sobrou ainda, tá? Xícara bem pequenininha. Mas eu não recomendo, tá, gente? Que tem pessoas que são metabolizadores lentos de café, tá? E as pessoas que são metabolizadoras lentas de café, um café à tarde pode prejudicar o sono à noite. Então, se você sofre com insônia, dificuldade de sono, ansiedade demais, que a dona Dani fez a outra pergunta aqui, como controlar a compulsão, como controlar a ansiedade, o café pode prejudicar muito, tá? Foi, acho que terça-feira. Terça-feira eu atendi um paciente, um homem, que, por exemplo, tem uma resposta muito intensa ao café, tá? Ele tem um transtorno de ansiedade importante e eu suspendi o café dele o dia inteiro, nenhum momento do dia, porque ele tá com insônia e um transtorno de ansiedade importante. Então o café, e ele é um metabolizador lento de café, ele percebe, ele toma café, ele se sente mal, a coisa fica feia, ele fica mais ansioso. Então é aquela coisa da individualidade. Entenda o seu corpo, conheça o seu corpo. Não existe café é bom ou é ruim. Você não vai achar essa resposta. Não existe dieta low carb é boa ou é ruim. Você não vai achar essa resposta. Cetogênica, high carb. Não tem regra. Não existe regra. Então, no meu caso, o café vai bem, tá? Mas é boa observação, tá? Também não quero dar mau exemplo, né? Porque quem tá sofrendo de insônia, um cafezinho definitivamente pode prejudicar muito, muito o sono, tá? E a questão da compulsão e ansiedade, Dani, é um desafio, tá? É um desafio. A grande verdade é que se a pessoa tem um transtorno de ansiedade patológico, pode ser interessante usar algum medicamento, tá? Pode ser interessante usar algum medicamento. Eu acho que alguns pacientes têm sentido. De maneira natural, tem várias estratégias, tá, Dani? Você pode usar 5-hidroxitriptofano, L-teanina, você pode usar o GABA, você pode usar os adaptógenos também, como o ginseng, o ashwagandha. Eles também ajudam no controle do cortisol e acabam equilibrando essa ansiedade e a compulsão alimentar também. Muitas vezes a compulsão alimentar vem por um desequilíbrio no cortisol. Então, substâncias que são adaptógenas, que fazem o seu cortisol manterem mais equilibrado, ajudam bastante. Que é a questão do ashwagandha, ginseng, qual mais? Rhodiola rósea. Tem vários adaptógenos que são substâncias excelentes para ajudar a controlar o seu cortisol, ajudar a sua adrenal a funcionar melhor. Muitas pessoas têm essa compulsão, esse desejo por comer doce ou esse tipo de alimento porque baixa muito o cortisol, tá? Tem uma queda no cortisol. Mas a coisa é bem complexa, tá, Dani? Essa questão de compulsão, vamos separar, né? Compulsão é uma questão bem complexa, porque tem o sistema de recompensa no cérebro relacionado com dopamina, que quando você come aquele açúcar, ele vai lá e dá uma descarga de dopamina, que é aquela sensação de prazer, de poder, que é comparado, às vezes muitos estudos, muitos não, né? Tem um estudo interessante comparando a dependência e o vício do açúcar em ratos, né? Do açúcar e da cocaína, porque realmente eu sou um que sente muito prazer comendo açúcar, né? Então a gente tem que trabalhar o emocional, tem que ver o que as suas experiências prévias, né? Lá na infância, na adolescência, como que era a sua alimentação, o que tirava prazer, o que tem lá na sua memória de prazer, relacionado à alimentação, o que você está substituindo com a alimentação, qual é a falta, o que está faltando na sua vida, que vazio que o açúcar está preenchendo. Então tem o sistema de dopamina, tem a questão do cortisol, tem a questão das outras alterações hormonais, como oscilações de... Ó, pra você ver, você percebeu que você fez uma pergunta e eu estou dando volta por um monte de lugar? Você viu que eu falei de infância, falei de comportamento, falei de dopamina, falei de cortisol, agora já vou falar do ciclo menstrual. A mulher não tem isso, de dependendo da época do ciclo, porque essas oscilações na produção de estradiol e progesterona também estão relacionados com compulsão, essa vontade doida de comer doce. É super complexo, tá? É bem difícil. Doutora André, o que fazer então? A melhor coisa que você pode fazer é buscar entender um pouco o seu corpo e a sua mente e, primeiro, é um transtorno de ansiedade patológico? Está prejudicando a sua vida? Você está sofrendo com isso? Foi diagnóstico de transtorno de ansiedade? Tem medicamentos que podem ajudar a baixar a ansiedade. A questão da compulsão, super complicada, tá? Tem alguns suplementos que podem ajudar, esses inclusive que eu te falei podem ajudar, mas
o resultado é meio assim. Eu vejo que é uma questão muito da pessoa estar determinada, estar focada, virar uma chave e falar, cara, não dá opção pro cérebro. Se você der a opção, você vai pro doce. Eu sei por experiência própria, né? E dos pacientes também, óbvio. Quando você duvida, se você deixar dúvida, se você deixar talvez, você perde. Então, por exemplo, não sei se amanhã, acho que final de semana, talvez eu vou sair da dieta. Talvez eu vou sair da dieta, não existe. Você falou, talvez eu vou sair da dieta no final de semana, pode ter certeza que você vai sair. O nosso cérebro sempre vai ter essa tendência, tá, Dani? Sempre vai ter essa tendência a armazenar energia e gastar pouca energia. É meio bizarro isso, né? Mas o nosso corpo, a nossa mente está programada para armazenar energia, porque nós viemos de uma época onde o alimento não estava disponível o tempo inteiro. Então a gente sempre vai ter essa tendência a armazenar energia e a gastar pouca energia. Então você não pode duvidar, você tem que estar disciplinado. Claro, quando o hábito está instalado fica muito mais fácil, quando seu cérebro ele entende, né? A Dani treina todo dia, 7 dias por semana. O cérebro já entendeu, você vai treinar de qualquer jeito. Então ele meio que não quer gastar energia brigando com você contra isso. Mas quando a gente começa a treinar, o que acontece? Qual que é o sentimento? Quando você tá, sei lá, 1 ano parado, 2 anos sem fazer nada, e você vai começar um exercício, não é aquela guerra com seu cérebro? Você fala, cara, treinar hoje, acho que eu não vou. Aí um dia você vai, outro dia você não vai, uma semana você vai, uma semana não vai, 2 para. Você fica naquela guerra. Quando tá também o hábito instalado, é como que seu cérebro já entendeu. Ele falou, caramba, não vai ter jeito. Ele vai de qualquer jeito, nem vou brigar. Então, assim, é muita coisa. É comportamental, é emocional, é hormonal, é de neurotransmissores também. É super complexo, é difícil. Não respondi nada, né, Dani? Só dei volta, né? É porque não tem uma resposta tão simples e não tem um tratamento tão efetivo, tá? A realidade é essa. Tem os ansiolíticos, tem os fitoterápicos, tem os nutrientes que ajudam, mas ajudam. Quando o paciente está determinado, é a determinação dele, o foco e o equilíbrio hormonal e nutricional que vai determinar este controle. Jejum intermitente ajuda no emagrecimento mesmo? Nossa, Luciana, demais, tá? Demais. É uma ferramenta incrível no emagrecimento. Porque toda vez que você está em jejum intermitente, você não produz insulina. Toda vez que a gente come, principalmente carboidratos, nós estimulamos o nosso corpo a produzir insulina. Insulina e cortisol são 2 hormônios lipogênicos que fazem o nosso corpo formar gordura. Então toda vez que você come uma barra de chocolate, você vai fazer o seu corpo produzir, vai aumentar o seu açúcar no sangue e consequentemente vai aumentar muito a sua insulina. Açúcar mais insulina alta é igual a gordura. Açúcar, né? Carboidrato no sangue, né? Muito açúcar no sangue, mais insulina, toda vez que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta a insulina. Esses dois aqui, ó, açúcar alto, insulina alta, igual a gordura, igual a lipogênese, igual a formação de tecido adiposo. Então o jejum intermitente, você faz 16 horas, você está mantendo a sua glicemia equilibrada e você está mantendo a sua insulina baixa, equilibrada. Baixa, que eu estou querendo te dizer, é ideal. Então você consegue controlar a sua glicemia, você consegue controlar a sua insulinemia, tá? E assim, além de ativar o seu metabolismo, além de melhorar a sua autofagia, que é essa limpeza do corpo, então aumenta o metabolismo, aumenta o processo de autofagia, que é essa reciclagem que acontece no corpo. Que mais? Diminui a insulina, melhora o seu perfil lipídico, melhora o seu perfil glicêmico, está relacionado com longevidade em vários estudos e por aí segue. Então é emagrecimento com saúde. Qual que é a pegadinha aqui do jejum intermitente, Luciana? Que você tem que adotar o jejum intermitente se você tem um problema de obesidade, tá? E você está fazendo jejum intermitente para emagrecer, você provavelmente tem que adotar o jejum intermitente como estilo de vida, tá? Você pode fazer uma estratégia mais intensa. Então, por exemplo, você está fazendo um jejum intermitente 16 horas sem comer e 8 horas comendo. Então você fica das 8 horas da noite até o meio-dia sem comer. E você come do meio-dia às 8 da noite, tá? Essa é uma estratégia que você tem que manter meio constantemente, tá? Pode ser que no processo de emagrecimento você vai colocar uma estratégia mais agressiva, 18 horas, 20 horas, 24 horas, ok? Tudo bem. Mas assim, aí eu perdi 15 quilos, doutor André, com jejum intermitente. Agora eu parei e voltei minha vida de antes. Adivinha o que vai acontecer? Então assim, legal falar disso, tá, Luciano? Então assim, respondendo a sua pergunta, sim, ajuda demais. Resolve de todo mundo? É bom para todo mundo? Não necessariamente, mas beneficia a grande maioria das pessoas, tá? Você economiza tempo, dinheiro, ganha saúde e emagrece. Quer mais o quê? Que mais que você quer para fazer jejum intermitente? Tá?
Não dá para ter mais, não tem como. Ó, economiza tempo, economiza dinheiro, ganha saúde e emagrece. Não consigo te dar outro argumento para você fazer jejum intermitente. É super saudável, é bom sim, tá? Pouquíssimas contraindicações. Voltando aqui a falar de emagrecimento, puxando aqui um gancho do que a Luciana perguntou. Luciana, outra coisa que é muito importante você entender é que assim, ó, gente, vou fazer dieta por 3 meses porque eu quero perder tantos quilos. Não começa um processo de emagrecimento com essa mentalidade. Porque essa mentalidade, ela tá fadada ao fracasso. Não funciona. Emagrecimento, obesidade é uma doença crônica. Se obesidade é uma doença crônica, precisa de tratamento contínuo. Se você precisa tratar de forma contínua a obesidade, parte do tratamento da obesidade, uma parte indiscutível e fundamental, não é só ela, mas ela é fundamental, é a alimentação. Se você não se alimentar bem, você vai voltar a engordar. Então assim, não é, vou fazer dieta por 2 meses, por 3 meses. Eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou começar a me alimentar bem, eu vou fazer exercício, eu vou treinar, é isso. Mas não por um período. Você pode oscilar. Eu acho que eu não acredito, gente, que a saúde ou o emagrecimento ou qualquer que seja, é assim, é uma linha linear, ou só uma linha linear só melhorando, só melhorando, só melhorando, só melhorando, sempre. Eu sou um foguete, tô indo pro espaço, sempre melhorando. Eu sinceramente não acredito nisso, porque nós somos seres humanos, cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de limitações. Então eu acredito no processo de emagrecimento ou processo de saúde, é assim, ó. Não, Mimosa. Que isso, meu Deus, que revolta. Eu acredito no processo de emagrecimento, no processo de melhora da saúde, longevidade, performance, o que você quiser. Isso aqui, ó. O que quer dizer isso aqui? Você vai ter altos, momentos muito bons, depois você vai ter momentos que são um pouco piores, você vai ter momentos bons, momentos que são um pouco piores, mas você sempre está caminhando para um caminho de melhorando a saúde, emagrecendo, se mantendo, um processo constante. A gente tem que tomar cuidado para não despencar. Então, por mais que eu não acredito ser um processo linear, é um processo que vai ter altos e baixos, porque nós somos seres humanos e faz parte, a gente tem que tentar manter sempre o equilíbrio. Porque se chutar o balde e deixar a peteca cair, a coisa fica mais complicada. Então, não acho que é isso. Por exemplo, não estou me alimentando como eu gostaria. É o meu caso hoje. Tá? Desde o meio do ano, tá, gente? Já tem uns 2, 3 meses que eu não estou me alimentando como eu gostaria. Eu considero ainda boa a minha alimentação. Mas não tá como eu gostaria. Mas eu não deixo a peteca cair. Por causa disso, então eu vou voltar a beber, vou tomar bebida alcoólica. Não, eu não tô bebendo nada, 0 álcool. Esse ano eu não coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu sigo fazendo atividade física. Eu sigo mantendo a minha rotina do sono. Eu sigo fazendo meu gerenciamento do estresse. Mas a minha alimentação não tá perfeita. Então não tô dando o resultado que eu queria. Mas você entende que eu não deixo a peteca cair? Porque daí você fala, tô me alimentando mal, tal, nem vou treinar e tal. Aí você para de treinar, tá se alimentando mal, a coisa desanda. Então não pensem em emagrecimento como uma etapa, um período, uma dieta. Pensem como um estilo de vida. E se você não colocar isso na sua cabeça, não vai, tá, gente? Claro que vai ter pouco, você pode ser depois um pouco mais flexível, no início do processo seu corpo está doente, está obeso, pouca massa muscular, muita massa gorda, o tecido adiposo libera citocinas inflamatórias que dificultam o emagrecimento. Então, uma vez que você conseguir um peso bacana, que você está com um estilo de vida legal, que você está com uma composição corporal bacana, você pode flexibilizar. Não é uma loucura, não é radicalismo que eu estou te falando. Eu só estou falando para você, se você usou, por exemplo, jejum intermitente, você tem que dar continuidade, usando diferentes estratégias, às vezes parando um pouco, voltando, mas não dá para ter a vida de antes. Não vou usar por um tempo. Boa noite, doutor. Para até ver hormônios, comecei as dores. Gente, é emagrecimento hoje, tá? Emagrecimento. Vamos lá, galera. Dúvidas sobre emagrecimento? Fale um pouco sobre o jejum metabólico. O jejum metabólico é interessante, Vilma, porque ele vai nessa pegada que eu te falei. Você tem 3 macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. Qual é o alimento que mais estimula a produção de insulina? Qual é o alimento que mais aumenta o seu açúcar no sangue? Os carboidratos. Qual que é o segundo? Proteína. Qual que é o terceiro? Gordura. Então, o que menos te estimula a produzir insulina, mas também estimula um pouquinho, é a gordura. Então, muitas vezes, você, de manhã, em vez de você tomar um cafezão da manhã, você vai, por exemplo, vamos supor que você vai pegar um cafezinho preto e vai botar uma colherzinha de óleo de coco
ou de azeite de oliva, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa com poucas calorias, zero carboidratos, de preferência sem proteína ou alguma coisinha de proteína. Você quebrou o jejum calórico, porque você colocou calorias, né? E o jejum mesmo, propriamente dito, é nada com calorias. Você pode café, você pode água, você pode chá, tudo sem açúcar, sem nada. Flock. Meu Deus. Os gatos hoje estão meio revoltados, gente. E então o que acontece? Você pode comer você pode tomar esses alimentos que não tem caloria. Aí você está no jejum intermitente propriamente dito. Quando você adiciona, por exemplo, num cafezinho, uma colher de óleo de coco, uma colherzinha de óleo de coco, você está quebrando o jejum, né, intermitente, mas você está mantendo um jejum metabólico, porque você não está aumentando a sua glicemia, você não está aumentando a sua insulina. Então você segue. Eu, por exemplo, gosto bastante da estratégia, aí nem é jejum metabólico, tá, Vilma? Mas algo parecido, porque eu acho que vai dar para vocês entenderem bem. Eu acho bem legal, o paciente, por exemplo, jantou, e aí de manhã, em vez dele comer carboidrato, muita proteína, coisa assim, ele fazer um café da manhã leve com gordura e proteína. Por exemplo, o clássico ovo, né, gente? Então, um ovinho mexido ali com um cafezinho, nada de pão, nada de fruta, nada desses carboidratos assim. Ou até um bolinho funcional, um pãozinho de frigideira funcional, baixo em carboidrato. Por quê? Porque você vem da noite toda sem carboidrato, sem açúcar no sangue, controlando a sua insulina, controlando a sua glicemia. Aí chega de manhã, você, bum, mamão, pão com queijo e presunto, aí tem carboidrato do pão, do mamão. Você deu aquela quebra, né? Como que eu vou te explicar? Aquela forma metabólica que você tava, com açúcar no sangue controlado, a insulina controlada, tudo bonitinho, aí você chega com o café da manhã desse pesado, com frutas, com pão, com carboidrato, tapioca também tem muito carboidrato, então não é só pão aqui não, tá, gente? Você quebra esse metabolismo, essa linha metabólica que você estava vindo, que é bacana, que é legal. Não é regra, mas é uma estratégia que eu acho bacana, principalmente para quem tem resistência periférica à insulina, quem tem gordura no fígado, quem tem pré-diabetes, diabetes, muito boa. Só queria dizer que você é uma pessoa de luz, no qual me tornei muito sua fã. Eu desejo que Deus abençoe muito e muito mais sua vida e sua família. E obrigado por tudo. Renatinha, amém, minha querida. Muito obrigado. Fico muito feliz com a sua mensagem. Te agradeço mesmo. Muito bom receber esse feedback. Sempre motiva a gente seguir fazendo live, seguir respondendo caixinha de perguntas, seguir trabalhando. É sempre bom receber essa boa energia. E tá vindo o filhote aí, né? Salomão tá chegando. O nome do meu filho é Salomão, tá, gente? Vocês já viram que eu gosto de coisa polêmica, né? Escolhi um nome diferente. Então, muito bom receber bênçãos aí pra família, porque tá chegando o Salomão e eu quero todas as bênçãos possíveis. Pra mim, pra minha esposa, pro meu filho. Eu posso tomar café e ter uma boa noite de sono? Shirley, aí, não sei se você pegou a explicação que eu dei, que a Dani me deu a Daniela me deu um puxão de orelha aqui, que eu tava tomando café à noite. É entender seu corpo, tá, Shirley? É entender seu corpo. Se você tem transtorno de ansiedade e você percebe, sabe? A gente tem que conhecer nosso corpo, sabe, gente? Por exemplo, como que é uma forma de você entender seu corpo, Shirley? Fica uma semana sem tomar café. 7 dias. Vê se a sua ansiedade, vê se o seu sono, vê se o seu intestino, vê se o seu estômago sente melhor. Nossa, doutora, naquela semana sem café eu senti que eu estava mais tranquila. Meu sono foi um pouquinho melhor. Tira o café, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Cria outro hábito, coloca outro hábito no lugar. Não vale a pena você estar comendo um alimento que é tóxico para você. E é assim mesmo, tá, gente? Tem pessoas que o café é tóxico, faz mal, prejudica. Ponto. Uma outra ação do café, tem pessoas que têm refluxo gastroesofágico, tá? E aí o esfíncter que fecha e deixa todo o conteúdo do estômago no estômago e faz ele para seguir o caminho dele para o intestino, para o duodeno, intestino delgado e por aí segue. O café muitas vezes abre esse esfíncter. E aí se abre o esfíncter, o que acontece? O conteúdo que está no estômago sobe para o esôfago e a pessoa tem todos aqueles sintomas. Se você tem esse sintoma tomando café, azia, queimação, dor no estômago, não toma. Se você tem ansiedade tomando café, se seu sono piora, mas é difícil. Tem exames genéticos que são sugestivos, tá, Shirley? Para auxiliar nesse diagnóstico. Mas eu, sinceramente, eu adoro o teste terapêutico, tá, gente? Para mim, nada melhor do que o teste terapêutico. Você percebe. Só se você tiver com a vida muito zoada, muito bagunçada. Mas se você tiver uma vida mais ou menos equilibrada, mais ou menos normal, um padrão, você tira um alimento e você percebe se ele te faz mal ou não. Tá? Principalmente com o sono, com a ansiedade. Amém, Renatinha. Amém, minha querida.
Sim, hormônios também alteram. Pois é, né, Daniele? A gente teve conversando aqui muita coisa, né? Eu tenho ansiedade, tudo que penso sempre tenho talvez. O talvez a gente perde, tá, Silvana? Essa é a realidade, tá? Vamos ser realistas? Quando a gente coloca talvez pro nosso cérebro, a gente perde. Então, Dani, eu achei que a resposta não foi tão boa. Eu sou meio enrolado para responder, eu não consigo ser objetivo direto, né? Esse meu lado feminino, ele tá bem desenvolvido, assim, né? Eu fico dando volta, fazendo explicações. Então, eu não consegui te dar uma resposta muito precisa em relação à compulsão alimentar, à ansiedade, mas o ponto da questão é, quanto mais nutrido, mais equilibrado hormonalmente, melhor o seu estilo de vida, maior a tendência de você conseguir equilibrar tudo isso, tá? Então, o treino regular, ninguém quer ir pra academia 6 dias por semana, 7 dias, ralar, treinar e depois ir lá e se sabotar com a comida. Chega um momento que você fala assim, caramba, cara, vou dar uma segurada na comida, né? Tô querendo um resultadozinho melhor. Então, começa a mudar a sua maneira de pensar, começa a liberar endorfinas, né? O treino libera endorfinas, que são substâncias que produzem muito prazer, né? Por isso que tem gente que é viciada em maratona, né? Viciou na endorfina do esporte. Então, assim, quanto mais você tiver um estilo de vida saudável, mais equilibrado hormonalmente, mais gerenciado o seu estresse, né? Esse é um grande problema, né, gente? Gerenciamento do estresse hoje é um problemaço, Hormônios engordam, né, doutor André? Não, minha querida, hormônios emagrecem, medicamentos engordam, tá? Medicamentos engordam, hormônios emagrecem, tá? Estradiol emagrece, progesterona emagrece, testosterona emagrece, T4 e T3 emagrece, são todos hormônios, tá? Esses hormônios emagrecem, tá? Agora, medicamentos, aí é outra coisa, né? Anticoncepcional via oral, antidepressivo, que mais? Corticoides, não hidrocortisona base. Hidrocortisona base é o cortisol, esse hormônio ajuda o seu corpo a funcionar todo melhor. Agora, corticoide, prednisona, dexametasona, isso engorda muito e prejudica, não é só engordar, tá? Além de engordar, prejudica a sua saúde. Boa noite, gente. Tem perguntas? Mostra a mimosa. A Thay trancou elas no quarto. A Thay trancou elas no quarto. Depois eu dou uma mostradinha na mimosa, é bonitinha, né? Não, deixa eu pegar ela, vou pegar ela pra dar uma mostradinha pra você. Porque ela é uma mimosa. Veja só se não é um bebê, gente. Eu tô treinando, tá? Tô praticando pra pegar o Salomão bem, aí eu tô praticando com a mimosa. Olha só isso. Olha lá, mimosa. Olha lá. Vamos participar da live, mimosa? Tá tudo certo aí? Não. Nossa só, gente. A Thay acostumou os gatos a ficar no colo. Não fica muito, né? Mas fica um pouquinho. Mimosa. Deu um oi ali. Temos que sempre voltar. Atividade física em jejum intermitente, comer depois de algumas horas, perde massa magra? Ô Priscila, boa pergunta, tá? Bem bacana essa pergunta. Lembra que eu falei pra vocês aqui, ó? Tem que individualizar, entender qual é o seu objetivo, entender qual é a sua situação. Por exemplo, eu não sei o seu caso, vamos supor que você seja muito magra. Aí você quer ganhar massa muscular. Jejum intermitente, não acho uma boa... doutor André, então quer dizer que com jejum intermitente não dá para ganhar massa muscular? Dá para ganhar massa muscular com jejum intermitente. É o caminho mais fácil? Na minha opinião, não. Então, se você quer hipertrofia muscular, se você é muito magrinha, você quer ganhar massa muscular, eu não acredito que o jejum intermitente seja a estratégia mais fácil e a melhor para você. Essa é a minha opinião. É possível ganhar... Não é questão de perder, tá? É questão de que você quer ganhar. Você está treinando, você está fazendo atividade física, você está se esforçando. Então, eu acho que não vale a pena usar o jejum intermitente caso você seja magra. Agora, se você tem... Depende muito da sua composição corporal. Se você é aquela pessoa, por exemplo, um cara, né? Vamos pegar um homem. Sabe aqueles homens que são endomorfos, assim? Que ele já tem uma estrutura grande. O cara já é meio grandão, pesadão, tem ombro, braço. O cara já tem uma estrutura grande. Esse cara, com jejum intermitente, ele vai super bem. Agora, por exemplo, vamos pegar o Leonardo, que é o personal trainer aqui, que é o namorado da Daniela, que estava fazendo as perguntas ali, que eu estava conversando com ela, que ela perguntou da mimosa.
O Leonardo, ele é ectomorfo, ele é um cara magro, ele tem que se esforçar para ganhar massa muscular, para ele é um desafio ganhar massa muscular, tem que fazer uma dieta super calórica. O cara aquelas pessoas que têm um metabolismo lá em cima e para ganhar massa muscular tem que comer pesado e comer muito. Pô, vai fazer jejum intermitente para essa pessoa? Não é a melhor estratégia. Não é a melhor estratégia. Então, não é nem só a questão de querer ganhar massa muscular ou querer queimar gordura. Tem que ver também o biotipo da pessoa. Qual é a estrutura? É mesomorfo, endomorfo, ectomorfo? Qual que é o objetivo dele? Tá com muita gordura corporal? Não. Tô me alimentando mal e não faço atividade física, tudo péssimo. Não, mas aí não tem emagrecimento, né, minha querida? Não tem hormônio, não tem medicamento. Isso aqui é legal, porque, ó, a Silvana comentar, isso é interessante porque muita gente tá igual ela e vai no médico, sabe com que intenção? Se você tem essa intenção, nem consulta comigo, tá, gente? Nem consulta comigo que vocês vão gastar dinheiro. É desperdiçar dinheiro. Emagrecimento exige sim ou sim a participação do paciente. Sempre. Sempre. Não tem jeito. Se você tiver, por exemplo, na menopausa, você fala assim, eu quero ir lá, eu não quero mudar nada da minha vida, eu tô com sintomas relacionados com a menopausa e eu quero fazer reposição hormonal. Ponto final. Deixa comigo, eu faço o trabalho. Eu faço o trabalho, você não precisa fazer esforço nenhum, você só compra, passa o gelzinho ou o implante hormonal, o que você quiser. Acabou o problema, você não tem que fazer nada. Se o seu problema é questão hormonal, se, por exemplo, consulta, sei lá, o Pedro consulta porque ele está com baixa testosterona e ele quer melhorar a testosterona dele. Ele não quer mais nada, ele quer isso. Eu vou indicar a testosterona para ele, se ele tiver deficiência, tiver sintomas relacionados, e ele não precisa fazer esforço nenhum. Agora, emagrecimento, gente, sim ou sim necessita da participação do paciente. Sim ou sim tem que emagrecer, tem que mudar a alimentação. Pode ser gradativo, pode ser um passinho de cada vez, pode, zero problema, mas tem que ter uma atitude do paciente. Tem que ter uma mudança na alimentação e tem que ter atividade física. Tem que melhorar o sono, tem que gerenciar o estresse, tem que tomar água, tem que fazer mudanças. Tem paciente que vem e faz uma mudança radical e perde um monte de peso. Tem paciente que fala assim, doutor André, vou parar de tomar açúcar e refrigerante e vou começar a tomar só água. Ótimo. É uma mudança, gente. E é uma excelente mudança. Vai trazer resultado ou não? Isso aí depois a gente vê. A gente vai ajustando no decorrer do caminho. Agora, se a pessoa tá aqui, que nem a Silvana, se alimentando mal e tá no sedentarismo, aí ela vai no médico e quer usar o quê? Ozempic, o injetável para emagrecer. Aí sabe o que vai acontecer, gente? Ela vai emagrecer. Ela vai. Porque o medicamento tira a fome, tira o apetite dela. Aí você sabe o que vai acontecer com ela depois? Não vou dizer todo mundo, mas uns 70%, 80% dos pacientes que consultam comigo, adivinha o que eles já fizeram? Já tomaram sibutramina, já tomaram sertralina, já tomaram Venvance, sibutramina, já tomaram Venvance, já usaram Ozempic, já usaram Saxenda. Por quê? Porque é o paciente assim, tá se alimentando mal, não tá treinando, vai no médico e quer o quê? Eu quero um medicamento para emagrecer. Não existe medicamento que resolve a obesidade. Se existisse medicamento que resolvesse a obesidade, a gente não tava com essa pandemia de obesidade no mundo. Vocês concordam comigo? Às vezes é necessário medicamento para algumas situações pontuais e... Sim. Eu normalmente tiro medicamento, tá, gente? Do paciente que realmente quer emagrecer, quer mudar o estilo de vida, quer ficar saudável. Não é só emagrecer. O Ozempic deixa alguém saudável? Se você tem problema de microbiota intestinal, você tem deficiência nutricional, você tem deficiência hormonal, tem um monte de alteração no seu corpo. O Ozempic vai fazer alguma coisa para você em relação a isso? Não. O Ozempic vai... Você me entende? Até a Mimosa falou não ali. Então, assim... Emagrecimento, gente, sim ou sim depende da participação do paciente. Pode ser um passinho, ou pode ser uma maratona, pode ser um passo gigante, pode ser um movimento absurdo de caramba, mudei radicalmente, perdi tantos quilos rapidinho, em meses. Fantástico. Eu tenho pacientes que em 5 meses perderam 16 quilos, zero medicamento. Tem pacientes que perderam 8 quilos em 3 meses, 10 quilos em 5 meses, um monte. 3, 4 quilos, isso aí é o normal do dia a dia, né? Em 2 meses, 1 mês, 3 meses. Tem pacientes que melhoraram a saúde e não conseguiram emagrecer tanto. Por quê? Porque falhou na alimentação. Mas fez reposição hormonal, fez suplementação, a qualidade de vida melhorou absurdamente. Mas não conseguiu emagrecimento por quê? Porque não conseguiu fazer a parte dele. Então, assim, é complexo, é difícil. E a sociedade não ajuda, né, gente? Convenhamos, né? Convenhamos, gente,
Hoje eu atendi a paciente, aquela paciente dos exames ali do anticoncepcional, a mãe dela tava lá, porque a mãe dela vai consultar também, tá? Ela tem, né, tireotomia, tirou tireoide, tá em menopausa, a mãe dela é complicada. Aí a mãe dela falando que ela podia fazer muito exercício, que ia se machucar, porque ela fazia crossfit. Aí a mãe se alimenta mal, estimula a filha a acabar se alimentando mal. Essa questão é super complicada, gente, super complicada. É complicado, emagrecimento é um tema complexo. Por isso que tanta gente com obesidade, né? E tanta gente com dificuldade de emagrecer. Obrigado, Ariane. Gostou, Salomão? Eu também gosto. Não consigo tomar café sem açúcar, já tentei, óleo de coco eu não consegui. Fica sem café. Porque café com açúcar não é legal, né? Doutor, frutas são vilãs no emagrecimento? Você citou o mamão. Eu amo no café da manhã com ovo. Ô Sami, ó, vou ser bem sincero pra ti, tem que individualizar. Tá, tem que individualizar. Não acho que frutas sejam o vilão no emagrecimento, não necessariamente, tá? Excesso de frutas, sem dúvida, tá? Sem dúvidas. Sem dúvida, excesso de fruta é um problema. E muita gente come muita fruta, tá? Muita gente come muita fruta. Fruta tem muito carboidrato, de rápida absorção. Então não dá pra passar o dia inteiro comendo fruta. Mas é fruta, uma maçã, um mamão, uma banana, um não sei o quê. Vai prejudicar, sem sombra de dúvidas, tá? Claro que se você está acompanhando com a Nutri, você fez o cálculo nutricional, você tá tudo certinho, tudo bonitinho, é diferente. Eu tô falando aqui para uma pessoa que aleatoriamente não tem um plano alimentar e ele come assim, o do dia a dia, ele tá melhorando a alimentação dele. Não dá para exagerar nas frutas, tá? Mas depende muito de cada caso, tá? Depende muito de cada caso. Não acho que seja um vilão, acho que um café da manhã é legal, tá? O mamão com um ovo, por exemplo. Mas tem pacientes que não toleram. Tem uma galera aí de resistência periférica à insulina, com obesidade, que a coisa é super complexa, super complicada. Então, é difícil demais o emagrecimento. Agora, assim, como que seu corpo está respondendo? Você implementou uma dieta, você implementou a alimentação, você está emagrecendo, está indo, está avançando? Show de bola. Entrou em platô? Vamos fazer mudança. Lembra que eu falei, entrou no platô, está emagrecendo? Não muda nada. Doutor, mas eu tô comendo mamão e ovo, é um problema? Eu como uma banana e uma maçã à tarde. Você tá emagrecendo? Porque convenhamos, é muito melhor comer isso do que comer pão, seja integral ou farinha refinada. É muito melhor comer isso do que comer bolachas. Então, é muito melhor do que outros alimentos, né, processados e junk food, sem sombra de dúvidas. Mas o fato de ser melhor não quer dizer que ele seja bom. Tá? Então, pode sim estar dificultando o seu... Eu tenho várias pacientes que consultaram comigo, que estavam se alimentando bem, se alimentavam bem, de forma saudável, mas comiam muitas frutas e isso estava impedindo o emagrecimento. Não é nenhuma nem duas pacientes que eu tive assim, tá, gente? Várias. Excesso de fruta é um problema. Suco, refrigerante, nem falar, tá, gente? Não recomendo suco para quem quer emagrecer de jeito nenhum, tá? De jeito, não recomendo para nenhuma pessoa, mas para quem quer emagrecer, menos ainda. Aquilo ali é a mesma coisa que se tiver pegar esse copo de água aqui, encher de açúcar, mexer e tomar. Isso é suco, tá, gente? Isso é suco. Doutor André, mas não pode ser, que a Nutri, que não sei o que. Não me importa. Não me importa como tu falou. E é água com açúcar, que é um açúcar ainda pior do que o açúcar de mesa. Porque quando você bate, você, né, tritura a fruta ali, ou espreme a fruta, você está extraindo frutose. Frutose é um tipo de açúcar que ele só é metabolizado no fígado. 80%, não todo, tá, gente? Desculpa. 80% da frutose é metabolizado no fígado. Só 20% é no corpo todo. Então gera uma sobrecarga no seu fígado. A glicose, o corpo todo usa a glicose. A frutose tem que passar pelo seu fígado. Então, assim, definitivamente suco. Doutor André, mas é o suco integral de uva, o suco integral de laranja. Vai ver a quantidade de açúcar que tem, gente. É só vocês fazerem um cálculo. Não é difícil. Mas é o açúcar da fruta. É pior ainda. Olha a quantidade de açúcar que tem no copinho de 200 ml. Olha lá quantos gramas tem. Faz equivalência para açúcar. Perguntas sobre emagrecimento, galera. Quem tem dúvida? Bonitinha a mimosa, né, Adriana? Não, olha, é manhosa. Faz umas poses, faz umas caras. Aí ela fica falando. Não, é uma graça. Solta pelo, né? Eu vivo com pelo. A minha vida é ter pelo. Essa é a parte ruim. Linda, né? Não, Zé, que bom que vocês gostaram. Ela é uma graça. É um modelinho. Vai ser amiguinha do Salomão. Doutor André, qual a melhor estratégia para quebrar o jejum intermitente? Adriana,
É assim, ó, quando o paciente está fazendo jejum intermitente, a gente já parte de um pressuposto, que o paciente tem obesidade, ou ele teve obesidade e está fazendo o quê? Uma manutenção do peso corporal. Então sempre é legal, assim, não é que é regra, eu não acho que é obrigatório, eu não acho que tem que ser tão assim, mas é legal quebrar com uma proteína, uma gordurazinha, né? Eu acho bacana assim, tá? Mas eu não acho que tem que ser regra assim, não. Eu só não acho que vale a pena você quebrar com junk food. Tipo assim, vamos supor que você faz jejum das 8 da noite até meio-dia. Aí chega meio-dia, você vai lá e me manda um pratão de macarrão. Não dá, né, gente? Manda uma farinha, arroz, feijão, batata, farinha em cima, um monte de carboidrato. Não. Mas assim, eu não acho que tem que ser essa regra de, tem que ser quebrado com gordura e proteína e fibras. Mas é legal, o corpo, o intestino ele tá meio limpo, assim, então ele tá pronto para absorver o que você coloca ali. Seria legal colocar uma alimentação saudável, um almocinho, assim, eu acho que um arroz, um feijão, uma carninha, um peixe, uns 3 tipos de verdura, legume, nada demais, sabe? Vida normal, não precisa de radicalismo, né? No programa de emagrecimento, uma coisa que a gente observou de muitas pessoas é que muitas pessoas respondem bem a arroz e feijão, tá, gente? Não dá pico glicêmico arroz e feijão em quantidade moderada, é impressionante, tá, gente? É muito bacana. Quanto mais a gente processa, mais complicado fica a coisa, né? Farinha, tapioca, farinha de mandioca, farinha de milho, todas essas farinhas aí, desastre para a maioria das pessoas. Claro que tem que individualizar, mas para a grande maioria, mal. Só que o arroz, o feijão respondeu muito bem. Então acho que é equilíbrio, sabe? É botar um prato ali com um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato, com coerência, alimentos de verdade, saudáveis. Eu acho que não tem muito radicalismo não, tá? Quem faz jejum e malha cedo? Tem pessoas que se sentem mal malhando em jejum, tá, Luciana? Quem se sente mal, aí não recomendo, tá? É que seu metabolismo não está muito legal, o seu corpo não está conseguindo utilizar a gordura como fonte de energia, ele só está usando o açúcar como fonte, a glicose como fonte de energia. Então você vai ter que adaptar o seu metabolismo, mas se piora muito o treino, eu não acho legal, tá? Eu treino em jejum, pra mim, é genial, não sinto absolutamente nenhuma diferença, tá? Já fiz teste, tá? Comendo e treinar em jejum, não sinto absolutamente nenhuma diferença, tá, gente? Pedalar perde peso? Boa pergunta, Cláudia. Boa pergunta, tá? Gostei. Assim, ó. Eu não gosto muito dessas atividades físicas muito leves para emagrecimento, tá? Eu gosto de alguma coisa um pouco mais intensa. Eu gosto também de musculação para ganhar massa muscular, porque o músculo aumenta o seu metabolismo. Quando você ganha massa muscular, essa massa muscular ela consome energia. Então você pode comer mais, entre aspas, aumenta o seu metabolismo, fica mais fácil de perder peso porque o seu metabolismo está aumentando. Então, vamos supor que você coma 2.000 calorias, certo? Se você tiver bastante massa muscular, o seu metabolismo está mais alto. Se você tem pouca massa muscular, 2.000 calorias pode ser muito para você. Então, assim, o músculo ele melhora muito o metabolismo. Então, corrida, bicicleta, todos esses exercícios aeróbicos, eles não dão massa muscular. Então, o que eu acho legal e bacana, tá? Pedalar 3 vezes por semana e musculação 3 vezes por semana. Ou pedalar 2 vezes por semana e musculação 3 vezes por semana. Eu acho isso uma combinação muito legal. Não gosto de musculação? Algum treino de força, talvez um funcional, um crossfit, até um pilates ali mais intenso. Não sou tão fãzão assim do pilates. Eu sou fã do pilates como uma ferramenta a mais. Só o pilates exclusivamente eu não gosto muito. Mas pedalar sim, vai te ajudar no processo de emagrecimento, tá? Não é que não vai. Eu só não acho o melhor caminho. Agora, se você tá no sedentarismo, doutor, eu não tô fazendo nada, eu quero começar agora a fazer um negócio, eu gosto muito de pedalar, meu marido pedala, meu filho, e eu tô no sedentarismo. Cara, sem dúvida. Pra sair do sedentarismo, gente, até hidroginástica tá valendo. De vez em quando as pacientes vêm me falar que tá fazendo hidroginástica, eu falo, quantos você tem? 90, 92, até hidroginástica eu aceito, tá? Pra quem tá no sedentarismo. Só pra tirar a bundinha gorda da cadeira, da cama, eu acho que tá valendo até hidroginástica. Forcei, né? Hidroginástica não, pilates, HIIT, caminhada, bicicleta, tudo tá valendo, gente, pra sair do sedentarismo. Agora assim, ó, por exemplo, se você tá no platô, eu já emagreci, perdi uns 4, 5 quilinhos, não consigo emagrecer mais, e tô fazendo só o pedal e não tá dando, vamos mudar a estratégia, vai pra musculação, 2 dias por semana e tal. Mas pedal é excelente, tá, gente? Todo tipo de atividade física é excelente.
Eu já tomei, usei injetáveis. O que é isso, Adriana? Eu já tomei, eu já usei injetáveis e nada resolveu, só joguei dinheiro fora. Não sei o que você está falando, minha querida. Live muito esclarecedora sobre emagrecimento. Que bom, Luciana, fico feliz. Dúvidas e perguntas sobre emagrecimento. Dúvidas e perguntas. E comer fruta sem fazer suco também prejudica o emagrecimento? Paty, aí eu acho já muito melhor, né? Já muito mais equilibrado a coisa. Porque para pensar comigo. Um suco de laranja, você toma um copo de um suco de laranja, assim ó, acabou. Se você for comer 3 laranjas, você tem que pegar 3 laranjas, descascar. A ideia é que você come com bagaço, então você está comendo fibras, frutose, você está levando mais tempo em comer aquilo, isso facilita o processo de saciedade, isso diminui o pico de glicemia, tem várias vantagens, tá? Então fruta eu acho legal, tá, gente? Fruta com moderação, com equilíbrio. Eu só tô colocando uma observação aqui porque tem gente que exagera nas frutas. Ah, doutor André, mas eu já tirei bolacha, eu não como pão, eu não como coisa processada, agora só como coisa natural. Gente, eu tô cansado de atender paciente que se alimenta bem e não consegue emagrecer. Porque se comer em excesso, vai ser prejudicial. Chocada com essa informação. Eu não sei se é a informação do suco ou da fruta. Eu não tô dizendo que vocês não podem comer frutas. Eu não tô dizendo que fruta atrapalha necessariamente o processo de emagrecimento. Eu estou dizendo que se você comer excesso de frutas, você não vai emagrecer. Passa um dia inteiro. Quer ver? Eu vou falar um experimento que eu fiz uma vez, tá, gente? Eu estava lá no terceiro ano da faculdade, você vê que eu já tinha uns probleminha lá da faculdade. Eu estava no terceiro ano da faculdade e aí eu dei uma surtada. Falei, eu quero fazer uma super alimentação, quero me alimentar super bem. Aqui, para quem está com dúvidas sobre essa questão de frutas e de suco e tudo isso, aí eu tava no terceiro ano da faculdade. Tão curtindo? Não, gente. Vou contar uma historinha aqui, um experimento que eu fiz comigo mesmo. Super, super bacana. Tão curtindo? Dá um coraçãozinho ali. Tá legal? Tá bacana? Tá fluindo? Tão tirando dúvidas? Sim? Bom, eu tava lá no terceiro ano e eu falei, cara, não, o problema são alimentos processados, o problema é a indústria, eu vou comer alimentos naturais. Eu não vou comer nada processado por 30 dias. Aí eu fiz meus exames, colesterol, triglicerídeo, a glicemia, blá, blá, blá. Beleza. Aí a regra era nada processado, tá, gente? Isso incluía, eu fui bem radical, isso incluía sal, açúcar, nada processado. Eu só comia salada, verdura, legume, fruta, carne, só que eu comia fruta pra caramba, tá? Eu comia fruta pra caramba e eu tive a ideia genial, a ideia maravilhosa. Sabe aquelas processadoras que você coloca o cacho de uva e sai o suco embaixo? Eu tive a ideia genial, maravilhosa de comprar um aparelho daqueles. Então o que o doutor André fazia lá no terceiro ano da faculdade? Tomava uns copos de suco, tomava o dia inteiro suco, comia fruta o dia inteiro, comia carne, comia peixe também, comia verdura, legumes, não muito, tudo nada industrializado. Tomava muito suco, tá, gente? Tomava muito suco, só suco natural. Eu pegava laranja, colocava lá, pegava maçã, colocava lá, aí a fibra ficava tudo fora, a gente jogava a fibra fora, porque dá aquela triturada, cai todo o açúcar ali, a frutose toda diluída ali, e tame. O que aconteceu com o doutor André? O doutor André engordou e nesse mês o doutor André piorou o colesterol e o doutor André piorou o açúcar no sangue. Comendo 100% natural, não tinha nada, gente, não tinha nada industrializado, nada. Eu comia carne sem sal, eu botava pimenta, um limão e comia. 0 alimentos processados, eu aumentei de peso, eu piorei meu perfil lipídico, piorei meu colesterol, piorei meu triglicerídeos. Por quê? Excesso de carboidrato. Tomando aqueles copos de suco, aquela loucura que eu fiz, isso se chama falta de conhecimento, tá, gente? Qualquer pessoa aqui que fizer isso, vai engordar. Compra um aparelho daquele. Compra. Aquele aparelho, aquela processadora, fica tomando suco o dia inteiro. Vê o que vai acontecer com o seu colesterol, com o seu açúcar no sangue, com a sua esteatose hepática, gordura no fígado. Vê o que vai acontecer com a sua composição corporal. Não tem erro. Para emagrecer, é obrigado a fazer jejum intermitente? Não, definitivamente não, tá, gente? Tem várias estratégias que funcionam. Não precisa fazer necessariamente jejum intermitente. É uma estratégia muito boa, mas não é única. Musculação é bom para quem quer perder peso e para quem tem dor no corpo, sou sedentária. Minha querida, ser sedentária, qualquer exercício para você é bom. Você tem que simplesmente começar a fazer um exercício, tá? Qualquer exercício é bom para quem é sedentário, gente. Faz o mais fácil. O mais simples, o que te exige menos esforço mental e físico.
A dor no corpo não tem nada a ver com isso. A dor no corpo provavelmente está relacionada com processo inflamatório, problema no intestino, dormindo mal, desnutrição, falta de nutrientes. Deve estar uma bagunça, pelo pouco que você me falou aqui. A vida deve estar bem bagunçada e as dores no corpo tá com isso, tá? Mas não vai no exercício mais difícil. Eu não gosto de musculação. Você é sedentário. Doutor, eu não gosto de musculação. Não vai pra musculação, vai pra caminhada. Vai pra natação, vai pra bicicleta, vai vai pra dança, vai pra zumba, qualquer coisa. Se você é sedentário, só coloca o seu corpo em movimento. Depois que você tem constância, regularidade, que você já tem um tempo fazendo exercício, que já virou algo mais comum para você, aí você faz um esforço em ajustar, em melhorar, em buscar outro tipo de exercício. O doutor André brigou comigo por várias vezes sobre atividade física, hoje estou apaixonada. Faço circuito na praia 3 vezes por semana, me ajudou muito, durmo bem melhor, me ajudou também a ter mais energia. Adriana, essa paciente aqui, eu vou te falar, hein, gente, minha paciente super querida, daqui uns dias acho que tem consulta de novo, né? Acho que eu pedi seus exames de novo, não lembro. Mas acho que eu vi seu nome ali, dando volta ali nos pedidos laboratoriais ou na agenda, alguma coisa assim. A Adriana é minha paciente há muito tempo, ela é bem disciplinada, quando ela consultou comigo, estava com um estado de saúde bem delicado, né, dona Adriana? E ela, sem sombra de dúvidas, está entre os cases de sucesso aí, os top cases de sucesso, tá? Sem sombra de dúvida, porque a mudança na saúde foi absurda, tá, gente? Não é só emagrecimento, tá? Não é só emagrecimento. Mas aqui, ela é uma prova que não dá pra desistir, tá, gente? Porque, foi quantas consultas pra essa criatura começar a fazer atividade física? Quantas consultas? Nossa, demorou. Eu já tava perdendo esperança. Eu já tava, acho que não vai. É por isso que eu tô falando pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que emagrecimento e melhorar a sua saúde não é um processo passivo? Não é o doutor André fazer só injetável, só fazer um implante, só te dar suplementos. Tudo isso que eu te falei é fundamental e é necessário. E vai te facilitar a vida de um jeito absurdo. Mas ser saudável e emagrecer é um processo ativo, você tem que se movimentar. E a Adriana, por mais que não fazia atividade física, ela fazia várias outras coisas que ela tinha que fazer. Várias, ela cumpria com várias coisas. Então assim, começou gradativo, foi indo, incorporou uma coisa, outra, melhorou, ajustou, agora vamos nisso, ficou no platô, usamos uma estratégia de emagrecimento mais radical, deu certo, viemos pro detox, e a coisa foi fluindo. Só que ela teve o quê, gente? Ela teve uma coisa que é muito bacana e é fundamental no emagrecimento. Ela teve constância, ela teve regularidade, ela persistiu, ela se manteve firme. Foi linear? Tenho certeza que não. Altos e baixos. A gente tem problemas, tem problema no trabalho, tem problema em casa, tem problema financeiro, discute com o marido. A vida é assim, a vida é dinâmica, a vida tem problemas, então a gente não vai nesse processo linear, mas a gente tem que ir caminhando, é como se a gente tivesse que ir na direção certa. Às vezes a gente vai dar um tropeço, vai cair, a gente levanta, segue, atrasa um pouquinho para chegar lá no final, atrasa, mas não tem problema. Só que o problema é, se a montanha está aqui, e eu tenho um caminho por aqui e um caminho por aqui. Se você está caminhando para cá, aí não importa a velocidade. Aí se está lento está ruim, se está rápido está ruim, se está parado está ruim. Agora, se você está caminhando para cá e a montanha está aqui e você quer chegar no topo da montanha, a montanha está aqui, você quer chegar no topo da montanha, não importa a velocidade. Não importa, gente. Você só precisa caminhar aqui. Doutor André, eu quero dar meu primeiro passo e suplementar. Bora, vamos fazer suplementação. Doutor André, eu quero dar meu primeiro passo, vou me hidratar bem. 80%, 90% dos meus pacientes não tomam a água que tem que tomar no dia, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que eu tô falando pra vocês. Água. Meu Deus, já é 9 horas. Olha, eu empolguei com a live, gente. Dúvidas. Se tiver, eu respondo. Se não, deu. Nossa, deu, né? Tem mais alguma? Não, deixa eu ver. Tem consulta, né? Tô lembrando que eu vi seu nome dando volta por aqui, minha querida. Doutor André, quando caminho sinto muita dor no joelho, tenho que parar de caminhar? Musculação, minha querida. Você pode ter um problema no joelho, o ideal é se consultar com um ortopedista e investigar e entender por que você está com dor no joelho caminhando, né? É obesidade, sobrepeso, é algum tipo de desgaste, Então, assim, é fazer o diagnóstico disso, mas parte para outro, parte para musculação. Musculação vai fortalecer seus músculos do joelho, vai te dar mais estabilidade no joelho, vai melhorar a sua patologia, vai te ajudar a emagrecer. Doutor André fez um relato bem acérrimo. Foram bastantes altos e baixos, mas fui persistente e ele me ajudou absurdamente.
É isso, minha querida, é altos e baixos. Eu vivo isso, gente, eu respiro isso, eu estudo isso, eu aprendo isso, eu falo sobre isso e eu passo por altos e baixos. Só que eu não deixo a peteca cair e eu tô sempre no caminho certo. Eu não deixo a peteca cair e eu tô sempre na direção certa. Constância, gente. Ah, mas eu não consegui o resultado. Vocês acreditam que às vezes eu atendo paciente, é meio constante atender paciente de outros médicos. E às vezes eu atendo paciente de outro médico, recentemente eu atendi paciente de outro médico da área integrativa, muito bom aqui em Floripa. E aí a paciente, não, eu não gostei porque eu não tive resultado e tal. E eu gosto de entender, né? Por que não teve resultado? Qual que é o seu objetivo? Qual a sua expectativa? E a paciente me falou que melhorou um 30%, 40% em 3 meses. Gente, eu acho um excelente resultado. Ah, doutor André, mas eu vejo uns depoimentos seu no Instagram ali que a pessoa melhora muito mais que isso. Sim, é todo mundo? Não. Cada paciente responde de uma maneira diferente. Então melhorar 30%, 40% numa pessoa que está doente há 5, 10 anos, em 3 meses, é excelente. Então assim, é isso, gente, é constância, é regularidade. Eu falei assim, olha, tem que ter paciência. Né? Então assim, dá vontade de falar, você deveria ter seguido com o médico, porque estava bem, estava tudo certo. Você vai consultar comigo agora, a gente vai seguir tendo resultado, tenho certeza. Espero que melhores que esse. Vamos trabalhar para isso. Mas não dá para chegar com a expectativa de vou transformar minha vida em 3 meses. A pessoa está 10, 15, 20 anos doente. Pô, tem que ter consistência. Quando você vai fazer eu não sei quanto tempo foi, Adriana, pra gente chegar num ponto legal de conseguir alcançar o peso que você queria. Ainda estamos trabalhando para melhorar algumas coisas, mas foi o quê? 1 ano e meio, todo o processo, entre altos e baixos, mas sempre caminhando no caminho certo. Caía, opa, levantava e vamos de novo. Caía, levantava, vamos de novo. Mas sempre na direção certa. Eu acho que foi 1 ano, 1 ano e meio para a gente alcançar. Acho que 1 ano e meio. Eu tenho muita dificuldade de tomar água. Pois é, minha querida, mas tomar água é uma decisão, uma escolha, não é difícil. É 1 ano e meio. É 1 ano e meio. A gente teve resultado, porque aí você fala assim, pô, muito tempo. Claro que uma coisa que ajudou a gente nesse processo, que facilitou muito o tratamento, foi que a Adriana consultou com um estado de saúde bem fragilizado, bem debilitado, com muitas queixas, e em 3 meses ela melhorou muito. Né? Você teve uma resposta muito rápida, né, Adriana? Em 3 meses melhorou muita coisa, muitas queixas. Só que não resolveu o problema em 3 meses. Né? O que demorou mais, na verdade, foi o emagrecimento, né, Adriana? As outras queixas que você tinha, insônia, falta de energia, a dor abdominal e outras queixas que você tinha, respondeu rápido, respondeu super rápido. Tudo bem que isso ajudou e motivou. Né? Então isso também, peraí, em 3 meses agora eu tô dormindo bem, eu tô assim, eu tô com energia, mas não é que ficou, né? Não é que ficou 100% em 3 meses, foi um processo contínuo, gradativo, um passinho de cada vez, mas teve, respondeu bem nos primeiros 3 meses e depois ela teve persistência, porque tem gente que melhora muito nos 3 meses, para o tratamento, não resolveu tudo, aí volta depois de 2 meses pior do que quando consultou. Então assim, são várias coisas, né, gente? Fechou, galerinha. O papo de emagrecimento acho que foi bem bacana. Gostei pra cá. 11 quilos, né? 11 quilos. Sem medicamentos. Muito legal, né? Muito legal. E a gente não... Como a consulta dela foi online, tá? Então, como a consulta dela foi online, a gente não tem a bioimpedância pra ver quanto... Com certeza você ganhou muita massa muscular, tá? Então, você ainda ganhou massa muscular, perdeu gordura, foram... Uma transformação, o antes e o depois aí é bonito, né? Eu lembro das fotinhas que você me mandou ali e é sensacional. Porque não foi só 11 quilos de perda de peso, não. Teve a troca de gordura por massa muscular. É muito bacana no seu caso, muito bacana mesmo. Show de bola! Gente, um grande prazer ter conversado com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre emagrecimento, que foi a live de hoje, me manda um direct lá. Doutor André, eu emagreci com isso, eu tive dificuldade assim, eu parei aqui, eu fui isso. Me manda lá no direct, que eu tô... que legal! Salão Meninas, eu nem imaginava que você era a mãe da Teodora. Que bacana, foi tão legal atender a Teodora, bem bacana. O caso da Teodora, gente, não foi emagrecimento, tá? Ela é uma paciente jovem que estava com falta de energia, indisposição, tinha algumas outras queixas. E paciente de 22 anos, né, gente? O corpo ajuda, né? A resposta dela foi impressionante. 2 semanas, nem sei se 2, na primeira semana mesmo, tava conversando outro dia com ela tava fazendo terapias injetáveis e a gente tava batendo um papo, assim, foi bem bacana mesmo o resultado da Teodora.
Uma querida ela aí, mandar um abraço pra ela. Gente, é isso. Se alguém tiver dúvidas ou problemas ou alguma questão com emagrecimento, manda uma mensagem lá no direct, que eu tô batendo um papo com todo mundo que tá mandando mensagem no direct pra mim, tá? Eu dou alguma dica, alguma sugestão, alguma opinião e a gente vai conversando. Beleza, gente? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso pra vocês e até amanhã, tá, gente? Segue sequência de lives, tá, gente? Live todos os dias, 8 horas, por 10 dias consecutivos, então até quarta-feira, final de semana vai ter live, vamos que vamos. Beleza, galera? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, buenas noches.